aprender, procurem agora um lápis, uma caneta, um papel para fazer as anotações dos textos que aqui serão citados. E que Deus nos abençoe no estudo da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa agir na nossa vida, trazendo iluminação ao nosso entendimento, a compreensão da palavra, e que ao aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor possamos crescer na fé e servirmos melhor ao Senhor. O nosso foco, irmãos, deve ser sempre a palavra de Deus. Então, esse é o tema aqui desse estudo, foco na palavra de Deus. Irmãos, em Atos, no capítulo 17, no versículo 10, nós encontramos assim: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônicas, porque de bom grado receberam a palavra, e examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Veja bem, irmãos, eles receberam a mensagem que Paulo estava anunciando. E diz a palavra do Senhor que eles foram elogiados, não simplesmente pelo fato deles receberem de bom grado a palavra que Paulo pregava, mas por quê? Porque eles recebiam de bom grado examinando nas Escrituras, ou seja, eles não apenas recebiam a palavra porque era Paulo que estava dizendo, mas eles conferiam, eles examinavam nas Escrituras se de fato o que Paulo estava querendo dizer era aquilo mesmo. E isso traz para nós um ensino extraordinário, ou seja, nós como crentes em Jesus precisamos ter sabedoria, discernimento e a prática de conferir na palavra se aquilo que nós estamos ouvindo, não importa quem é que está trazendo a mensagem, se aquilo que estamos ouvindo de fato está de acordo com a palavra de Deus. Então, eles receberam de bom grado porque eles conferiam na palavra e verdadeiramente o que Paulo dizia estava de acordo com a palavra de Deus. Eles examinaram as Escrituras, veja bem, examinavam as Escrituras. A palavra examinar aqui tem uma ideia de peneirar, ou seja, de um exame cuidadoso da palavra para ver se aquilo que estava sendo anunciado de fato era algo conforme a vontade do Senhor, se era algo de fato que estava de acordo com a palavra de Deus. Veja bem, irmãos, toda doutrina que nós recebemos, a sua veracidade está na palavra do Senhor. Então, a doutrina para ser fiel, ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Uma mensagem que nós ouvimos, uma mensagem que nós lemos na palavra, ela pode ser uma mensagem explícita ou uma mensagem implícita. Existem textos na palavra de Deus que são textos claros, mas existem também textos na palavra do Senhor que são textos obscuros. E para nós, quando nós deparamos com alguns textos que são mais difíceis de entendimento, nós precisamos buscar os textos claros, porque são os textos claros que falam do mesmo assunto que vai lançar luz ou que vai trazer elucidação aos textos obscuros. Outra coisa que nós precisamos levar em consideração é o contexto daquilo que está sendo falado. Veja bem, o que traz o sentido real aquilo que está sendo falado é o seu contexto. Então, o sentido verdadeiro só é possível mediante a uma análise do seu contexto. Muitas pessoas baseadas em Romanos, no capítulo 3, baseado em Romanos, no capítulo 3, versículo 6, desprezam a palavra escrita. Os irmãos já ouviram muitas vezes aquela expressão assim, a letra mata, né? Então, às vezes, usando esse argumento de Paulo, a letra mata, muitas vezes os irmãos desprezam
a palavra escrita. Mas será que Paulo verdadeiramente desprezava a palavra escrita? Será que era isso que Paulo queria dizer? Será que era isso que Paulo queria ensinar? Que os irmãos desprezassem a palavra escrita? Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? Vamos lá. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Toda a Escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Segundo Timóteo 3, 15 a 16. Então veja bem, Paulo está escrevendo para Timóteo, e Paulo está dizendo assim para Timóteo: Timóteo, desde a sua infância, desde a sua meninice, você sabe as sagradas letras. Paulo está chamando as escrituras de sagradas letras. E ele está dizendo assim: essas sagradas letras, Timóteo, podem fazer-te sábio para a salvação. Então, as sagradas letras, elas podem fazer sábio para a salvação. E quando nós olhamos, o próprio Senhor Jesus vai dizer: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João, capítulo 5, versículo 39. Então, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus está dizendo assim: ó, examinais as Escrituras, por quê? Porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A vida da letra é Jesus, irmãos. A vida da letra é Jesus, é o verbo vivo. Quando a letra, a palavra escrita, ela revela Jesus e o homem aceita essa revelação, o que, que ele encontra? Ele encontra a vida. Então, quando aquilo que está escrito, a palavra escrita, inspirada, ela revela Jesus, ela está revelando a vida. Quando o homem aceita essa revelação, ele encontra a vida. E nós podemos ver que a letra revela essa vida que é Jesus, porque Jesus é o verbo vivo. Apocalipse 19, 13, irmãos, nós vamos ler lá, vai estar escrito assim: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então Jesus é a Palavra de Deus. Então Jesus é a Palavra de Deus. Mas o que é a palavra viva, senão a manifestação de Jesus na palavra escrita? Então, a palavra viva é a manifestação de Jesus na palavra escrita. E essa manifestação de Jesus se dá pela ação do Espírito Santo no coração do homem. Então, o Espírito Santo faz com que essa palavra escrita revele Jesus e opere essa vida no coração daquele que aceita pela fé a revelação de Jesus. Mas o texto diz também, fala sobre a veste salpicada de sangue. O que seria isso? Os irmãos já ouviram dizer, com certeza, que esse sangue, a veste salpicada de sangue, esse sangue aqui é o sangue de Jesus, né? Que Jesus ali no Calvário derramou seu sangue. Então esse sangue aqui que mancha as vestes de Jesus é o sangue de Jesus, portanto é a figura do Espírito Santo. Os irmãos já ouviram dizer isso, mas será que é isso mesmo que a palavra de Deus está dizendo aqui? Será que este sangue é o sangue de Jesus? Que sangue é esse? Lembra, irmãos, que nós devemos buscar o verdadeiro sentido no contexto daquilo que está escrito. Não é isso? Vamos buscar o verdadeiro sentido no contexto daquilo que está escrito. Então vamos lá. Nós lemos o versículo 13 do capítulo 19 de Apocalipse.
Então vamos ler um pouquinho mais à frente, o versículo 15. O que diz o versículo 15? E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Presta atenção no que está escrito aqui no versículo 15. Ele é o que pisa o lagar. Então nós temos aqui o lagar, né? O lagar onde Jesus pisa. Do vinho do furor. Então o que tem nesse lagar aqui? O vinho do furor e da ira de Deus. Então presta atenção, irmãos, na palavra lagar, na palavra furor e na palavra ira de Deus. Agora vamos para o capítulo 14 de Apocalipse. O que está escrito no capítulo 14? Veja que nós estamos buscando o contexto. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no lagar da ira de Deus. Apocalipse 14, versículo 19. Então veja bem que é um juízo de Deus sobre as nações, e as nações aqui é como a representação das nações aqui é como uma vinha da terra, cujo as uvas são colhidas e lançadas no lagar. E que lagar é esse? O lagar da ira de Deus. Então essas nações são lançadas no lagar da ira de Deus. Será que nós temos outro texto mais claro do que esses que nós analisamos aqui em Apocalipse? Será que tem outro texto falando do mesmo assunto e que possa ser mais claro? Então vamos ver Isaías 63. Quando nós chegamos no Isaías 63, irmãos, o versículo 2 e 3 diz assim: Por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas vestes como daqueles que pisa uvas no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei. O que Jesus está querendo dizer aqui? Dos povos ninguém se achava comigo. Quem é que pisou o lagar? Jesus. Dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei. Quem é que foi pisado? Os povos. E os pisei, seguindo o texto aqui, na minha ira. E os pisei na minha ira. E os esmaguei no meu furor. E o seu sangue, que sangue é esse? O sangue do lagar. O seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Então, o que é que estava no lagar da ira de Deus? O que é que foi pisado no lagar da ira de Deus? Qual o sangue que estava no lagar da ira de Deus? Quem é que estava no lagar da ira de Deus? Vamos no versículo de número 6 de Isaías 63, que vai dizer assim: E pisei os povos na minha ira, e os embriagarei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Isaías 63, 6. Então, veja bem, os povos foram pisados. Qual o sangue que estava lá manchando as vestes de Jesus? O sangue dos povos. Não é o sangue de Jesus. Não podemos aplicar ali aquele sangue ao sangue precioso de Jesus, que purifica o homem de todo pecado. Aquele é o sangue do juízo, é o sangue dos povos das nações que sofrerão por recusarem a palavra santa de Deus. Aprendemos um pouco a importância de conhecer as Escrituras, aprendemos um pouco a importância de examinar o contexto, porque examinando o contexto, nós fugimos dos desvios, nós entendemos com mais clareza o verdadeiro sentido daquilo que o Senhor quer dizer com aquela palavra. Amém? Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.